Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Mauro Souza acaba de viver uma das experiências mais intensas da sua vida: interpretar o próprio pai no cinema. Ele não só deu vida ao Maurício de Souza no longa Maurício de Souza, o filme, como também mergulhou na própria história, revivendo origens, memórias, legados que atravessam gerações. Mas o Mauro está longe de ser esse perfil de herdeiro. Ele é criador, diretor executivo, artista, influenciador dentro da MSP, guiando uma das marcas mais queridas do país para um futuro mais diverso e inclusivo. Um homem que une a arte, a autenticidade e a responsabilidade com leveza de quem sabe exatamente quem é. Apertem os cintos que a estrada do Mauro já começou. Mauro, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Tudo bem, caroneiros? Cheguei finalmente, porque, gente, faz tempo que a gente já estava ensaiando esse encontro. Sim, eu Mas insisti. aconteceu, foi. Eu fui um pouco Foi, solta, não. eu vou contar para vocês. Hoje vocês vão notar que eu mudei um pouco o cenário aqui, tô de lados diferentes, mas assim, o grande feito é ter o Mauro no podcast. Muito Eu sentaria em qualquer lugar, tá? Obrigado. Um prazer estar aqui, de verdade, Thaís. Acho que temos muita coisa para conversar e por mais que tenha demorado, eu queria muito estar aqui. Cá estou. Obrigada. Eu quero começar, eu tô ansiosa pelo filme, tá? Porque, de verdade, eu imagino como seja desafiador você mostrar um outro ponto de vista de um personagem que é um ícone, Isso. mas ao mesmo tempo, para você, ele é uma pessoa comum. Uhum. Como foi interpretar um ícone que você vê como pai? Foi desafiador, primeiro, né, Thaís? Porque é minha estreia no cinema, então eu nunca tinha feito nada assim no audiovisual, apesar de eu ser formado em artes cênicas e toda a minha experiência ser em teatro. Nos cinemas foi minha primeira experiência, então só aí já é uma grande novidade para mim, né? E aí ter a Disney por trás desse projeto, a MSP junto também, e interpretando meu pai, realmente assim, é uma responsabilidade enorme. E eu me lembro assim, inclusive enquanto eu estava gravando, que eu não podia pensar muito assim, porque eu não queria racionalizar demais, você pensar em tudo isso, né? Todos tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Se eu pensasse demais, eu ia ficar muito na cabeça e eu queria muito coração. Era exatamente o contrário, né? Sim. Eu queria que as minhas emoções estivessem à frente de qualquer coisa. Então foi um trabalho mesmo de muita concentração, de eu canalizar toda essa energia que estava acontecendo, todas essas informações em prol do personagem, que é de fato um personagem que é muito próximo meu, né? Então é como se eu pegasse tudo o que eu conhecia do meu pai desde pequeno e trouxesse para contar essa história, né? E realmente eu acho que não tinha ninguém melhor do que eu para fazer isso, né? Porque meu pai é muito próximo, a gente tem uma relação muito próxima, então eu tinha ali todas as ferramentas para conseguir colocar ali no personagem. Mas você acha que mudou sua visão sobre ele? Mudou. Durante o processo das gravações, eu ligava para ele, Thaís, sem brincadeira, todos os dias, assim, foram 2 meses ali de gravações, né? E eu liguei para ele todos os dias. E a gente se aproximou muito. Eu me aproximei ainda mais do meu pai, porque a gente já tinha uma relação próxima, e a gente se aproximou ainda mais. Então foi uma experiência, além de profissional, foi uma experiência pessoalmente também muito enriquecedora, porque nos aproximou como pai e filho. E isso foi muito mágico, foi muito gostoso, Thaís, porque eu realmente passei a admirar meu pai mais ainda, e eu já achava que eu admirava ele pra caramba. E eu passei a admirá-lo ainda mais, porque quando ele contava as histórias dele, ele contava com tantos detalhes e com tanto amor, com tanta paixão pelo que ele fez, e eu achava aquilo tão lindo. Eu falei assim, putz, que cara realmente incrível, que ele se fez, ele acreditou na arte, acreditou no talento dele e foi atrás, independente do que estivesse acontecendo. Mas porque é muito desafiador você pensar em monetizar
um dom como desenho. São muito Exato. poucas pessoas que conseguem monetizar o dom da arte, assim, Exatamente, assim, e ainda viver da arte, construir o que ele construiu através da arte no Brasil é realmente algo muito inspirador. É muito admirável mesmo de ele ter conseguido o que ele conseguiu e ter transformado aquela arte dele num negócio, num império que é hoje, né? Numa empresa extremamente consolidada, já de 60 anos, com centenas de funcionários, mais de 4 mil produtos licenciados com esses personagens, mais de 150 empresas. Então, ele realmente construiu um império. E tudo isso partiu dessa simplicidade dele. Ele veio do interior de São Paulo, veio assim, com nada. E ele realmente acreditou, foi com o que ele tinha ali, que era o talento, o desenho dele, e se fez. E o filme se passa até o momento do lançamento da Turma da Mônica, é isso? Ele se passa até o lançamento do primeiro gibi da Turma da Mônica, né? Então é até ali entre os 30 e 40 anos dele, né? E eu interpreto uma parte do filme, tem a primeira parte que tem o Diego Laumar, que é o ator criança, que interpreta o Maurício criança. Então tem o filme conta essa etapa dessa vida, é uma lupa nesse momento específico da vida dele, mostrando ali até o primeiro gibi. E aí, existem alguns focos, tem muitos spoilers, né, Thaís, né? Não spoiler. Mas só pra ali um pouquinho da vida familiar, um pouquinho do trabalho, o que estava acontecendo para ele criar esses personagens que são tão conhecidos e tão queridos no Brasil inteiro. Mas acho, a gente quebra aqui um mito que eu amo, que é de que as pessoas tem que fazer sucesso, Zuckerberg, aos 18 anos, ou a pessoa tem que aos 30 já ter a vida toda resolvida. E o Maurício explodiu depois dos 40, né? Exato, exatamente. Foi ali, exatamente nesse termina o filme, sem muitos spoilers, mas isso tá tudo bem. Que é exatamente quando tem esse gibi. E é a partir daí que ele realmente começa a construir toda a carreira dele, e de fato ali até os seus 40 anos. Ele começa ali nos 40 anos. Então acho que isso serve muito de inspiração para quem assiste a gente e tem medo de tentar mudar de carreira, né? Porque não existe idade para isso. Você sente isso também? Com certeza. E meu pai mesmo, ele é um próprio exemplo disso, assim, porque por mais que ele tenha construído o que ele construiu, assim, ele tem que sempre se reinventar. É um negócio que precisa sempre se reinventar. E eu o via o tempo inteiro se reinventando. E isso é muito importante, assim, pro negócio dele, pra carreira dele. Foi muito importante que ele não ficasse parado, não ficasse estagnado. Consegui, então acaba por aí. Não, ele precisa se reinventar o tempo inteiro. Até a presença digital de vocês Exato. É muito forte e vocês conseguiram acompanhar o novo desejo do público infantil de estar conectado de uma forma saudável, né? O Mônica Toy é recorde de audiência. Quantos bilhões? Muitos bilhões de visualizações. A gente hoje tem mais de 20 milhões de inscritos no YouTube. E muitos desses inscritos estão lá principalmente também por conta do Mônica Toy. Vários outros conteúdos que a gente faz, mas o Mônica Toy realmente é um sucesso, assim, nas redes sociais. E foi um reflexo justamente disso, dessa modernização, desse acompanhamento que a gente queria fazer da nossa turma, do universo Maurício de Souza, especificamente para as redes sociais. E então isso já é um dos reflexos que a gente fez para a gente conseguir acompanhar onde as crianças estão, o que eles estão falando, qual é o tempo, o ritmo, né, dos conteúdos que eles estão absorvendo, e de fato foi um sucesso, virou um sucesso. Isso vem muito, Thaís, dessa postura do meu pai, porque ele nunca, como eu falei, ele nunca ficou parado no tempo. Ele sempre teve essa postura de muita coragem, de realmente estar aberto às novidades, às atualizações, aos temas, o que as crianças estão falando em casa, em sala de aula, nas ruas, sem medo e sem tabus. Precisa acompanhar, ele precisou acompanhar e a gente continua fazendo isso para que a Turma da Mônica e todo o universo Maurício Souza continue vivo e muito relevante. Uma vez eu vi um dado que eu não sei se é verdade, eu queria que você me corrigisse. É verdade que vocês foram a primeira marca a licenciar um produto no Brasil?
É verdade isso. A primeira marca que licenciou um produto, que foi, no caso, O a Marol. Sica, Sica. o extrato de tomate com o J. Leão, que inclusive é um contrato que ainda está vigente. Então é o maior contrato e mais longevo que existe no Brasil. Já é quase 60 anos de contrato. Então, aliás, mais de 60 anos de contrato. E claro que passaram por algumas empresas, no entanto, foi sempre o mesmo licenciamento, né? E está lá, firme e forte, um dos principais no mercado até hoje, o extrato de tomate do J. Leão. Mas as maçãs também são mais de 30 anos, né? Já há bastante tempo, também líderes de mercado. Quem que não gosta da maçã da Turma da Mônica? É a melhor, vamos combinar. Mas Não, vamos combinar, é a melhor. é a melhor. E também um sucesso, uma referência mesmo de um produto de muita qualidade ali com o selo Turma da Mônica, junto com a Fischer, né, a nossa licenciada. Eu fico bem impressionada porque são formatos de negócio, pelo menos a gente não via no Brasil. Naquela época não existia. Isso. E eu acho que isso também mostra um traço muito inovador de vocês. É algo da cultura da empresa, a inovação. Com certeza. Com certeza. Inclusive, assim, o que eu vejo de objetivo para os próximos anos aí é justamente nós continuarmos nos inovando em todos os tipos de plataforma de entretenimento, né? Não só nos produtos que a gente tem, desde brinquedos até parques temáticos, hotéis, papelaria, enfim, a gente está praticamente em todos os segmentos de produtos do mercado. Mas a gente também está nos streamings, a gente está no teatro, a gente está nos eventos. A gente quer estar, Thaís, em todos os lugares. E realmente que a Turma da Mônica esteja presente na vida das pessoas através de todos, nessa multiplataforma que a gente é. E para isso, a gente realmente precisa se reinventar e se inovar o tempo inteiro. Porque essas plataformas, elas se inovam o tempo inteiro. Elas estão constantemente mudando, se atualizando e com novos públicos. E os públicos, eles mudam também de comportamento o tempo inteiro. Por isso que é muito importante, por exemplo, nós fazemos muitas pesquisas, Thaís. Então não é uma coisa assim, eu acho que. Não é eu acho que. Fazem bastante. Muita pesquisa. Tudo que a gente faz tem muito embasamento em cima de pesquisa. Então a inovação, ela não é só porque a gente acha que. A inovação está dentro das tendências que a gente está entendendo do mercado que estão vindo de pesquisas. Pesquisas bastante focadas para aquilo que a gente quer. Importante você falar isso, porque às vezes a gente acha que é um traço de genialidade de uma pessoa só e realmente existe um estudo de mercado. Eu acho muito legal você trazer isso e eu te agradeço. Porque bota os empreendedores que nos assistem também assim mais seguros de que o caminho da informação é sempre o mais seguro para o negócio. Com certeza. Claro que assim, o feeling, a intuição também é muito válido sempre. No entanto, o embasamento assim, em dados, por isso que dados são muito importantes, acho que para qualquer empresa, o dado é muito importante, né, para a gente realmente saber para onde a gente vai. Para onde é mais seguro, onde tem menos riscos, e as pesquisas realmente nos ajudam bastante. A gente tem outras maneiras mais informais, vamos dizer assim, de fazer pesquisas, como as próprias redes sociais, né, onde a gente consegue captar informações e ouvir, né, os nossos fãs, ter a nossa fanbase ali. Ali a gente consegue também ter algumas noções do que eles estão falando, do que eles estão querendo. É bom. Mas nada igual uma pesquisa. A pesquisa realmente vem com todo um fundamento bastante importante para o direcionamento que a gente tem para o futuro. Você era muito fã do Elton John. Eu sou, né? Sempre fui. Você começou a aprender piano por conta dele. O que você acha que aquele Mauro diria do Mauro de hoje? Thaís, eu acho que ele estaria muito orgulhoso, porque eu continuo atuando na arte, que acho que é uma coisa que o Mauro sempre quis, desde pequenininho. Sempre foi artista, sempre brincou de arte, sempre brincou de teatrinho, de música. E eu continuei, 38 anos, assim, firme e forte na arte, acreditando na arte, acreditando no poder da arte. Então acho que ele estaria bastante orgulhoso de me ver feliz, bem resolvido, acho que tanto profissionalmente quanto pessoalmente, bem casado, com uma família muito, muito unida,
porque eu sempre fui muito família, muito. Todo o núcleo familiar ali de minha mãe e meu pai, somos 3, né, de mesmo pai e mesma mãe. Sempre fomos muito unidos e ver que a gente só se fortaleceu como família, acho que faria o Mauro ali, criança, muito orgulhoso. Mas então a MSP sempre foi um futuro para você, porque teve uma época que você foi pro teatro, você fez Rent. Foi. Ela sempre foi uma possibilidade de futuro ou Não. você se descobriu assim lá dentro? Foi uma mistura de um monte de coisa, mas não esteve sempre no meu radar. Eu durante muito tempo realmente foquei bastante na minha carreira como ator e como músico, né? Tanto que eu fui de fato parar em grandes musicais e tudo mais como um reflexo desse foco. No entanto, nesse meio do caminho, eu vi que a MSP, ela era também uma oportunidade para mim. Uma vez que eu entendi que eu já falei isso algumas vezes e realmente foi isso que aconteceu, que ela também era minha, eu querendo ou não, né? Que essa seria uma... eu herdaria essa empresa, eu querendo ou não. E eu tinha a escolha de eu querer trabalhar com isso ou não querer trabalhar com isso. E eu escolhi. E eu sabia que se eu escolhesse fazer isso, eu tinha que tratar isso com muito respeito, com muito profissionalismo e com muito amor. E eu sinto escolhi. que você tem um respeito muito grande pelo legado. Demais, né? Demais, Thaís. É uma responsabilidade muito grande, assim, por tudo que meu pai criou e por tudo o que a marca do meu pai representa para os brasileiros. É muito nítido o sentimento de muito carinho e de essa relação afetiva que todos os brasileiros têm com a marca, com a Turma da Mônica, com o universo Maurício de Souza. E manter isso é uma enorme responsabilidade e exige muito trabalho. E é o que eu faço isso, realmente arregaço as mangas para fazer isso com muito, muito respeito a ele, principalmente. Já chegou, assim, todo o legado, toda a fama ser um peso? Não. Não? Não. Não, nunca vi isso como um peso. Muito pelo contrário, Thaís, eu sempre vi isso como um enorme privilégio para mim. Assim, de ver o meu pai sendo famoso, reconhecido, e a minha família, né, automaticamente também, e consequentemente também junto a isso. Nunca vi isso como um peso, sempre vi isso como um enorme privilégio que me foi dado, e que eu realmente abraço isso, como eu disse, com muito respeito, e muito amor e muito profissionalismo. E agora que você bebeu da água do cinema, a gente pode esperar, de repente, ver você um pouquinho fora da MSP e, de repente, nas telas? Eu não pretendo fechar minhas portas para nada, né? Tá. Eu acho que se eu vou deixar a vida me levar. Claro que existe um foco muito grande meu como executivo, mas, assim, eu sou apaixonado pela arte, né? Pela atuação e me apaixonei também pelo cinema. É muito legal, é muito gostoso, foi muito prazeroso tá ali no set e conseguir colocar toda a minha experiência, né, ali. Eu adorei e eu espero que isso possa me abrir outras portas, outras possibilidades e que eu consiga, né, equilibrar tudo isso. Eu não sei como é que vai ser, mas assim, não estou fechado. Eu acho que se der para eu conciliar, eu adoraria. Mas você sabe que eu li uma pesquisa outro dia que nós teremos 6 ciclos de carreira. Uhum. Porque hoje a nossa carreira se desdobra em inúmeras áreas. Você pode ser palestrante, você pode ser podcaster, você tem muitas frentes de negócio. E o seu trabalho na MSP é uma arte pura também, né? Claro que é um trabalho operacional, Sim. executivo, mas também tem esse lado artístico que acho que também mata um pouco a sua vontade também, né? Totalmente, e inclusive, de uma certa forma, Thaís, as redes sociais também, elas ocupam um pouco esse lugar. Por quê? Porque eu vejo que as redes sociais, elas também são uma espécie de palco para mim, no sentido de ali eu também consigo mostrar o meu trabalho, a minha arte. Você faz as músicas. Eu faço músicas, eu também adoro tirar foto, por exemplo. Então eu enxergo ali também como uma vitrine, né? E que
Isso me satisfaz de alguma certa forma como artista também. É claro que ultimamente eu tenho focado mais as minhas redes para essa parte executiva, porque meu tempo tem sido basicamente para isso. Mas as redes sociais também acabam sendo esse lugar para o Mauro artista. A MSP hoje, ela traz uma diversidade, uma modernização muito ativa na conversa, né, de vocês. Como que foi aprender a deixar assim, um pouco o artista de lado e virar um executivo? Quem te ensinou? Eu não colocaria que eu deixei de fazer uma coisa ou outra, né? Acho que eu continuo artista e continuo exercendo bastante da minha arte dentro do trabalho, porque lá na MSP, a arte, ela acontece o tempo inteiro. Tem muitos artistas, a empresa respira arte, então o tempo inteiro. Então não tem como não exercer também o meu lado artístico lá dentro. O que eu acho é que, obviamente, pelo papel que eu exerço lá hoje, eu tenho outras funções que realmente são mais técnicas e menos artísticas, vamos dizer assim, né? E que eu acredito que tanto as minhas experiências anteriores em outros trabalhos e mesmo que eu fui aprendendo lá dentro com os meus chefes, que sempre foram o Maurício, o próprio Maurício, a minha mãe e a Mônica, durante muito tempo foram eles os meus chefes até de fato acontecer a transição de gestão da empresa. Aprendi muito com eles e de como eles praticamente eles pavimentaram todo o caminho da MSP para que a gente chegasse hoje e pudesse realmente gerir a empresa do jeito que a gente está gerindo. A gente que eu tô falando, somos 3 hoje, diretores executivos. Você é a Marina? Né? Eu, a Marina e o Marcos. Né? Eu, a Marina, minha irmã, e o Marcos é meu sobrinho, neto do Maurício, filho da Mônica. Então, uma empresa familiar. Então, aprendi muito com eles e eu acho que toda essa bagagem, tanto minha quanto a troca que eu tive com eles, contribuiu muito para eu me tornar o profissional que eu sou hoje. Você sabe que depois do filme você vai ficar ainda mais famoso. Hoje você é muito conhecido, mas o filme vai te levar para uma escala nacional. Você vai virar uma pessoa tão pública quanto Nimbus. Então você... E como é isso para você? Tranquilo, assim, acho que no sentido de... Eu sempre tive muito contato com esse tipo de comportamento de alguém famoso, né? Meu pai. Então, assim, toda vez que eu saía com ele era sempre um assédio muito grande em cima dele. Então, eu via, foi uma coisa muito próxima a mim. Eu vejo a fama como tem que ser uma consequência para mim. Eu preciso entender que é uma consequência de um reconhecimento do meu trabalho. E se for isso, que vai ser muito bem-vindo para mim, né? Que realmente eu continue, fazendo trabalhos ou tendo essa visibilidade para que outras pessoas possam admirar ou se inspirar ou mesmo enxergar algo positivo do que eu estou fazendo. Então vejo com bons olhos. E o Rafael, seu marido, lida bem também? Lida bem, acho que a gente tem uma transparência muito grande, assim, sobre isso, né, sobre essa exposição que a gente acaba tendo, né, porque ele sendo meu marido acaba, obviamente, também, e eu mostro muito a minha vida nas redes sociais, então ele acaba também, a fama acaba vindo de tabela. Mas a gente conversa muito abertamente sobre isso e a gente percebe, Thaís, que a gente tem fãs muito carinhosos, assim, que realmente vêm para falar com a gente com tanta verdade, sabe? Tipo assim, obrigado, acho que vocês têm feito um trabalho muito importante para mim, para minha vida, para minha família, e isso é muito gratificante, isso é muito legal. Legal, assim, são linhas de afeto e de inspiração, de educação da comunidade que vocês fazem em inúmeros pontos de contato. Com certeza, e a gente sente isso, como eu disse, né? A gente sente isso com as pessoas que vêm falar com a gente, inúmeras histórias de pessoas que realmente foram muito impactadas pelo fato da gente mostrar um pouco mais da nossa vida, mostrar como a minha família lida com Não, seu pai te tirou do armário, não foi uma coisa assim. Pois é, meu pai que me tirou do armário publicamente, ele pôs uma foto, falou assim, olha só, eu tomando café com meu filho e meu genro. A partir daí, Thaís, aí foi, meu Deus, foi uma loucura, assim, foi quando realmente as pessoas começaram a me conhecer de uma certa forma, né? E foi quando também eu comecei a mostrar mais da minha família, com o meu marido, e que a gente tem uma vida extremamente natural, do jeito que tem que ser, e normal. E foi um processo muito interessante. É claro que, assim, também vieram muitos haters,
Mas você tira de letra isso. Eu acho que sim. Não no começo. No começo eu fiquei bem abalado, Thaís, porque eu nunca tinha recebido aquela carga de energia tão negativa em cima pra mim, gratuitamente, assim. Então foi complexo no começo, mas que hoje realmente acho que isso não me afeta mais. Acho que a terapia me ajudou muito, mas assim, eu consigo realmente lidar com isso de uma outra forma, tanto eu quanto meu marido, e minha família também. A gente consegue lidar com isso de uma outra forma, é muito mais saudável e assim, essas pessoas não sabem absolutamente nada da minha vida, não sabem o que estão falando, então não tem por que isso me afetar. Você fala de terapia, você já falou de terapia familiar e individual nas suas entrevistas. Isso. E eu acho muito rico trazer isso, porque você vive algo que muitas pessoas na população brasileira vivem, que é a empresa familiar. E eu imagino que seja muito desafiador, enfim, conviver com família numa questão hierárquica dentro de um negócio, Exato. né? E como vocês lidam com isso? Vocês têm um board? Como funciona? Primeiro que assim, eu faço terapia há 20 anos, mais voltada para psicanálise. E Thaís, isso me ajuda muito, muito, assim. Me ajuda muito como pessoa, como profissional. Eu acho que eu sou daqueles que acredita que se você pode fazer terapia, você deve fazer terapia. Eu acho extremamente importante. E dentro desse processo todo que a gente passa, de ser uma empresa familiar, de sermos muito próximos e muito, muito unidos, inclusive no trabalho, onde de fato, igual você falou, a gente tem uma relação hierárquica ali, é muito importante a gente saber se comunicar muito bem. A comunicação, acho que é fundamental numa empresa familiar. Apesar, né, de ser uma relação pessoal onde você tem muita intimidade, você tem que entender ali que existe uma relação de obediência para com o seu chefe, para com o seu pai, no caso, sua mãe, quem quer que seja. E a terapia familiar que a gente fez dentro desse núcleo de minha mãe, meu pai e os 3 filhos dos 2, né? Porque a família é muito grande. Mas a terapia familiar foi com esse núcleo aqui. E foi extremamente importante também, porque foi ali que a gente começou a saber como a gente vai se comunicar em todas essas esferas profissionais e pessoais, como a gente vai se comunicar de uma forma que a gente crie uma relação equilibrada. E é um processo que não tem fim. É um processo que não tem fim. Então, assim, toda semana ali a gente tá sempre aprofundando e conversando sobre alguma coisa e que sempre ajuda ali no geral. Que legal. E hoje vocês têm um conselho dentro da MSP? Isso, a gente tem a diretoria executiva, né, composta por nós 3, a gente tem um conselho administrativo e a gente tem um conselho curador que é composto justamente pela Alice e pela Mônica. O Maurício fica dentro desse conselho administrativo que está acima de tudo. Ele claro, a gestão da empresa, ela é absolutamente 100% da diretoria executiva, né? Então nós que realmente estamos gerindo a empresa hoje, mas ele vai lá todos os dias, Thaís, vai lá, quer saber de tudo, a gente mostra para ele tudo que está acontecendo, ele sempre gosta, fica muito interessado, mas ele realmente já passou aí o bastão. Que bom, porque às vezes é difícil delegar, né? Muito difícil, não foi um processo fácil de transição, Thaís, para que não pareça também um discurso romântico aqui, mas foi bastante complexo, a família é muito grande, mas eu realmente enxergo que a gente conseguiu fazer uma transição muito tranquila, porque não é fácil fazer uma transição, onde você tem o fundador ali durante 60 anos, realmente à frente de todos os negócios, como passar isso adiante. Isso é muito complexo, foi um trabalho de anos, de décadas. Então não é assim, foi ontem, não. Eu imagino. É um trabalho bem extenso, bem profundo, e que envolve a parte familiar, envolve a parte pessoal, mas que, como eu disse, realmente acho que a gente conseguiu fazer uma transição, tá conseguindo fazer uma transição tranquila e, acima de tudo, Thaís, isso que você falou, ele está vendo. Ele está acompanhando, isso está acontecendo e ele está ali. Mas eu acho isso muito, muito bacana, por exemplo, as homenagens que vocês fazem para ele, valorizando que ele está aqui. Com certeza. O filme, ele poder ver o filme da história dele, todos esses legados, essas homenagens em vida, eu acho que, poxa, deve dar uma satisfação, inclusive para ele é um reconhecimento de, poxa, a gente te valoriza, você tá aqui. Exatamente, e assim,
tanto pra ele, e a gente sente no olhar dele, Thaís, sabe, uma gratidão por isso, tudo que a gente tá fazendo por ele, que é o mínimo que a gente poderia fazer. Claro. O mínimo. E pra gente também, porque a gente deve isso a ele, Thaís, por tudo que ele fez, por tudo que ele construiu, acho que pro Brasil e pras nossas vidas também, pra minha vida, eu faço isso assim com maior amor, Thaís, e eu gosto quando as pessoas falam assim, ai, Mauro, é perceptível. Eu falo, que bom que é perceptível, porque realmente faço com muito amor ao meu pai, com muito respeito, porque eu acho que ele merece todas essas homenagens, ele merece vivenciar isso, ver isso, sabe, sentir isso, e junto com a gente. Você não escutou, mas no Abre eu falei assim que você tá longe de ser um herdeiro, porque você é um executor. Você é uma mente muito criativa e autêntica. Obrigado. Dentro do negócio e eu acho que isso dá gosto de ver, porque nem sempre os legados são merecidos, vamos combinar. E vocês três, assim, cada um na sua frente, Isso. são muito capacitados para fazerem o que fazem, né? Estão trazendo muita coisa nova pra gente. Né? Estamos mas é aquilo, Thaís, é muito trabalho, assim, eu até tava com um certo medo um tempo aí atrás de ficar com burnout, tipo assim, não, Mauro, espera, porque a gente tava trabalhando muito, tá fazendo muita coisa, mas é por causa disso, porque a gente realmente tá muito afim de fazer, a gente entende a importância do que a gente tá fazendo, a responsabilidade do que a gente tá fazendo na cadeira que a gente tá, e estamos seguindo, acreditando muito no que estamos fazendo. Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Primeiro no Instagram, onde eu sou bastante ativo, que é @MauroSouza, Souza com S. Eu sei. É muito, todo mundo coloca com Z, mas é com S. E no TikTok também, @Mauro_Souza. E estou no LinkedIn também. No LinkedIn, LinkedIn também, ali com foco também mais empresarial, bem mais da parte de trabalho. E é isso, essas 3 são as que eu tô mais ativo. Muito bom. Uma dúvida agora que me surgiu. Turma da Mônica tá no TikTok? Turma da Mônica no TikTok, Chico Bento também tá no TikTok, Mônica Toy tá no TikTok. A gente tá praticamente em todas as redes sociais, com as IPs diferentes. IPs é propriedade intelectual, né? Intellectual Property. Que são esses diferentes personagens que a gente tem. Então, Turma da Mônica é uma IP, Chico Bento é uma outra IP, Mônica Toy é uma outra IP. Então, cada IP tem a sua própria rede, os seus conteúdos, e isso a gente tem em todas as redes sociais, tem conteúdos de todos eles. As minhas redes vocês já sabem, @ThaisRock, mas eu quero pedir, se você gostou desse episódio, se você está gostando desse papo até agora, encaminha para os seus amigos, conta a história do Mauro, compartilha esse legado que é o Maurício, essa imensidão que é para o Brasil, porque para vocês leva 0 segundos e para a gente é muito importante. Agora, Mauro, eu sempre faço uma pergunta aqui para absolutamente todo mundo que senta aqui, que é o que é sucesso para você. E eu vou te fazer essa pergunta, mas eu quero saber, principalmente, quando é que você se sente dono da rua? Amei a pergunta. Eu me sinto dono da rua quando eu tenho uma total autonomia na minha vida. De tudo que eu tô fazendo. Seja no trabalho, seja na parte pessoal, seja onde for. Acho que se eu sinto que eu tenho autonomia, que eu tenho a minha independência, a minha individualidade, então eu sou o dono da minha rua. Isso já é ótimo. E é o bastante, né? E é o suficiente, é o que precisa. Né? E tem alguma outra definição de sucesso para você, ou essa de dono da rua basta? O sucesso para mim, Thaís, eu associo muito a uma palavra que para mim é extremamente importante, que é equilíbrio. E eu tenho um equilíbrio, assim, em alguns pilares da minha vida que todos eles precisam realmente estar em equilíbrio, senão eu saio um pouco do meu eixo, que são família, como eu tenho falado bastante aqui, é um pilar muito importante para mim, a minha saúde, claro, a parte familiar, a familiar no sentido de relação amorosa, né, com meu marido, precisa estar muito bem equilibrada também. A parte, claro, de trabalho / dinheiro,
Também precisa estar muito Claro. equilibrada, todos esses itens. E também, e não está fora disso, viagens. Viagem para mim, Thaís, Jura? está aqui dentro desses pilares. Eu preciso viajar, que é o momento onde eu dou uma espairada. Eu realmente saio ali, eu preciso da viagem para eu conseguir me sentir uma pessoa bem-sucedida. O equilíbrio em todos esses pilares, para mim, é um sinônimo de sucesso. Você consegue ficar offline? Ai, minha cara respondendo. Ai, muito pouco. Eu queria ficar mais, mas eu ainda sou muito conectado. E às vezes eu passo do ponto, acho que por isso que fez essa cara, né? Porque eu não vejo grandes problemas de estar conectado, a não ser que passe do ponto. E eu acho que às vezes eu passo do ponto sim, tanto que inclusive eu tô achando que da minha vista tá ficando mais embaçada, de tanto que fico mexendo no celular. Aí eu falei, isso já é um sinal, entendeu? De que tem alguma coisa que tá desequilibrada. Você trabalha sábado e domingo? Um pouco. A gente tem muito evento, né? Então, assim, a gente tem. E realmente, evento pra família é final de semana. Você Então, cuida muito dessa parte de teatral, dos eventos, das ativações, né? Isso. Dentro e fora do parque, né? Durante muito tempo, eu fui diretor da parte de live experience, né? Que é justamente parques, eventos e espetáculos musicais. Então, todo o meu conhecimento é principalmente em torno desses negócios. Eu assumi a diretoria executiva este ano, onde eu passei a olhar o todo, né? Não só nesses negócios aqui especificamente. Mas então eu tenho, assim, um carinho especial ali nessas áreas. O Parque da Mônica é um desses projetos. O Parque da Mônica, A Água Branca Gramado agora também. não teve? A gente teve um evento na Água Branca agora, o Arraial do Chico Bento, que foi um enorme sucesso. A gente tem um festival aí também que aconteceu do Turno da Mônica, agora em outubro. Enfim, então, assim, a área ali onde eu realmente tenho mais conhecimento, e durante muitos anos foi a minha área, então tem um pezinho ali. Um pezinho ali. O mais carinhoso. O palco do cinema e a MSP, eles são espaços muito diferentes, mas eles têm em comum as narrativas, né? Eu vejo que isso está presente nas suas vidas, seja como ator, diretor executivo, na vida de quem, assim, você sente que você mais impacta além da sua própria? Ai, que pergunta boa. Bom, eu tento primeiro impactar aqueles que estão ao meu redor, que são mais próximos, que eu mais amo, então que eles sejam impactados pelas minhas escolhas, pelo meu trabalho, pelo que eu faço. Então eles são os primeiros, claro. Mas no trabalho, é claro que eu espero impactar todos aqueles que têm essa vontade de saber o que o universo Maurício de Souza tá fazendo, tá falando, o que a Turma da Mônica tá aprontando, quais são os planos infalíveis. Então, para essas pessoas que estão afim, que realmente têm interesse em saber e que estão consumindo, né, todos esses conteúdos que a gente tem produzido, para isso eu tenho bastante interesse de contar e mostrar realmente todo esse nosso trabalho. E eu acho que tem um ponto bastante importante, Thaís, que eu acho que é o grande diferencial da MSP, que é como a gente conta as histórias, que é o storytelling. Eu acho que o storytelling é aonde a gente se diferencia de tantas outras marcas que estão acontecendo por aí, principalmente as nacionais, enfim, mesmo as internacionais. É como que nós contamos as histórias nos nossos negócios, nos nossos conteúdos. Esse, para mim, é o grande diferencial da nossa marca, do universo Maurício de Souza, porque eu acho que a gente tem um ótimo storytelling. Sim, essa que vem, é muito boa mesmo. Que vem, claro, dos personagens, né? Vem dos personagens, desse universo que meu pai criou. E o Mauro artista? Quais são os sonhos do Mauro artista? Olha, Tem algum musical que você quer fazer? Tá, tem vários. Qual? Nossa. Me conta. Tem um musical que, na verdade, sempre me inspirou, assim, eu comecei a querer fazer musical por causa dele, que foi o Rei Leão. Inclusive eu já fiz testes pra entrar, infelizmente nunca entrei, mas esse foi o primeiro musical que eu olhei e falei assim, meu Deus, eu quero fazer musical, é aí que eu quero, pra lá que eu quero ir. E aí comecei a estudar, comecei a fazer um monte de coisa por conta desse musical. Não fiz, infelizmente, mas foi ele que me direcionou. Tem um musical aí que vai estrear agora aqui em São Paulo, que é o Hadestown.
chama Hadestown, que é um musical também sensacional, maravilhoso. Amaria fazer parte disso. Mas é aquela coisa, né, Thaís? Será que eu conseguiria dar conta Sim. de conciliar tudo? Não sei. Mas não custa nada sonhar. Eu acho que o Mauro artista, ele espera voltar para os palcos. Eu tenho acho que certeza que você vai voltar. essa é uma vontade minha, assim, que seria um sonho realizado poder voltar para os palcos. E agora com o filme vocês vão fazer uma turnê. Como vai ser? Com o filme? É. A gente, que obviamente o filme fica aí em cartaz em todo o Brasil. Eu tenho muitas entrevistas e estreias e tudo mais, que a gente vai fazer bastante, não só aqui em São Paulo, a gente tem no Rio de Janeiro também, e espero também poder viajar. Tem essa de Orlando que eu falei também, que provavelmente vai acontecer. E a ideia é que filme depende, obviamente, de bilheteria e de sucesso, espero que tenhamos, para que ele possa ficar o máximo de tempo em cartaz possível. E é isso. E quanto mais as pessoas souberem da história do meu pai, melhor. Todo mundo vai querer. Espero. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Tá. Que é assim, toda estrada tem seu erro, seu pneu furado. Só que muitas acabam sendo bons. Certo. Você fala, putz, quer saber? No fim, que bom que isso aconteceu, me ensinou muito. Tá. Então, vou mudar um pouco hoje. Qual coelhada valeu a pena você levar na vida e que te ensinou muito? Eu acho, Thaís, que... e eu vou traduzir nessa palavra ingenuidade, no sentido de eu achar que eu podia contar com todo mundo, em confiar em todo mundo. E que eu já fiz isso, sabe? Achei que todo mundo era confiável. Fui lá e levei muita rasteira, né, de várias pessoas. E ao mesmo tempo que, claro, isso foi muito ruim, foi muito importante saber que o primeiro que eu preciso confiar é em mim. Eu preciso confiar em mim e eu preciso confiar no meu trabalho e nas pessoas com quem eu estou lidando, né? E porque nem todas são confiáveis. Então eu preciso entender o que fez com que eu confiasse naquelas pessoas para que elas me dessem rasteira depois. Então toda essa análise de todas as circunstâncias que eu passei por isso foram muito, muito importantes para o meu desenvolvimento. E foram algumas, viu, Thaís? Então acho que isso realmente me ajudou a ser um profissional e uma pessoa melhor. Eu acho que além disso, né, que eu falei, talvez assim, ingenuidade, ou mesmo talvez a falta de experiência, eu diria que a ansiedade é algo também que me tira um pouco do eixo, assim. Eu sou uma pessoa muito ansioso, já tive crises de ansiedade, obviamente é um tópico muito recorrente na minha terapia, porque eu percebo que às vezes isso atrapalha muito o processo pelo qual eu estou passando no desenvolvimento de um projeto, desenvolvimento de com os meus colegas de trabalho, onde eu já tô lá na frente. E às vezes eu preciso estar aqui primeiro, né? Então, assim, é muito acelerado. Às vezes parece que a minha cabeça tá tão acelerada que a minha boca não acompanha. Meu sono não acompanha. Eu estava tendo questão de insônia. Uma coisa muito importante. Acordar de madrugada e, tipo, não conseguir mais dormir. Puta, e isso é uma coisa que, assim, dormir bem é uma coisa muito importante pra mim, né? Pro meu dia render. Pra todo mundo, pelo amor de Deus. E assim, sentir que a insônia é um reflexo dessa pilha que tá na minha cabeça, né? Então, não deixa de ser essa ansiedade. Então, isso é um ponto também que constantemente eu estou trabalhando, que é sempre uma coelhada ali pra mim, para eu conseguir fazer com que os meus planos infalíveis deem certo. Na sua mala de viagem, um livro, um filme além do seu, tá bom. E um documentário, um TED Talk. Um livro, definitivamente, algum de Clarice Lispector, eu diria talvez A Hora da Estrela, porque pra mim existe o antes e depois desse livro na minha vida, assim. Depois que eu li, foi o primeiro livro da Clarice que eu li, me transformou completamente. Então pra mim, assim, esse, não tem como não ser outro. Um filme... Ai, são tantos, Thaís. Acho que se fosse pra escolher um, eu diria Divertidamente. Amo! Da Disney. Aquele filme mexeu muito comigo. Tanto o primeiro quanto o segundo, mas principalmente o primeiro. Eu saí do filme, eu fiquei 3 dias assim, nossa, gente, mas peraí. Olha que incrível, porque me mexeu de uma forma muito profunda, de verdade. Acho que Divertidamente é um
Eu colocaria como um filme. Você sabe que eu gosto muito dos dois, e outro dia eu fiquei até... nem soube como lidar. Eu falei pra minha filha, ela falou assim, mãe, qual é o seu divertidamente preferido? Que pergunta ótima. Aí eu falei pra ela, ai filha, acho que é alegria. E o seu? Ela falou, mãe, é uma ansiedade, porque eu sinto muita ansiedade. 7 anos. 7 anos. Aí eu falei, jura, filha? Aí meu filho mais novo, o meu é a raiva, com aquela boca de fogo, aquele cabelo de fogo. Aí eu falei, ai meu pai do céu. Ai, mas eu achei tão curioso ela falar assim, ela entender os sentimentos e ela entender que aquele personagem é algo de dentro dela. E ela conseguir colocar nomes nos sentimentos dela, né? Então o que eu tô sentindo é isso. O que eu tô sentindo é aquilo. E as coisas, elas coexistem. E essas coisas, elas fazem me sentir de uma forma, elas podem fazer me transformar em outra coisa. Enfim, foi uma piração na minha cabeça. Então, realmente, um filme muito lindo. E fora que é, né, lúdico. Lúdico, é lindo. E de doc que você falou, não tem como. Você falou, eu pensei nesse, que eu acho que foi um presente tão bonito que a gente recebeu, que é o doc do meu pai mesmo, que fizeram do Maurício, a Net Gil. Disney também, né? Fez um doc do meu pai. Foi a primeira vez que fizeram um doc dele. Quem não assistiu, assista, que é realmente muito especial. Que mostra um pouco desse Maurício, pessoa física, sabe? De tipo, um pouco da relação com os parentes, um pouco da história dele, com os filhos. Foi também uma homenagem muito bonita. Que legal. A gente chegar ao fim da nossa carona. É uma delícia. Mas agora eu quero chamar todos os caroneiros. Semana que vem, me conta. Faz o convite, pode ser? Pois é, eu tava falando aqui pra Thaís, gente, que a gente gravou o filme faz 3 anos. E aí a estreia é semana que vem. Então, imagina. Como é que eu tô, Thaís? Que ansiedade, que loucura. Eu esperei 3 anos pra isso acontecer, e aí a semana que vem, a partir do dia 23 de outubro, nos cinemas de todo o Brasil, Maurício de Souza, o filme, uma grande homenagem a esse cara, que é um dos principais artistas do país, um patrimônio cultural brasileiro. O filme tá leve pra toda a família, pra todas as idades. Eu espero que vocês gostem, porque realmente foi feito com muito carinho, e num mês muito especial, Thaís. Primeiro que é o mês das crianças, e segundo que é o mês que meu pai comemora 90 anos. 27 de outubro. 27 de outubro, ele faz 90 anos, então é um baita de um presente pra ele, pra mim e pra todos os fãs do universo Maurício de Souza. Tô ansiosa. Eu também tô. Gente, vamos fazer a caravana do De Carona na Carreira. Adorei. Muito obrigada. Obrigado, Thaís, foi um prazer. De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magarin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Aê!